Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 84. Salmo 84, versos de 1 a 12. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Como está sendo projetado, talvez nós pudéssemos ler a uma só voz. Então vamos juntos? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Peço a sua gentileza de prestar atenção em 3 versículos. Verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Verso 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Verso 12, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. A tônica do Salmo é felicidade. Então nosso tema é a felicidade dos verdadeiros adoradores. Bom, alguns estudiosos da Bíblia atribuíram este salmo, como Lutero, Calvino, Spurgeon, a Davi, achando que esse salmo foi escrito quando Davi fugiu de Jerusalém em virtude da conspiração do seu filho Absalão. E que ele então, ao fugir, demonstra o seu apego à casa de Deus. Não o templo, porque ainda não tinha sido construído, mas o tabernáculo onde o povo se reunia. Porém, você vai encontrar na sua Bíblia que aqueles que classificaram estes poemas, colocando-os nesta ordem, atribuem este salmo aos filhos de Coré. Eu estou inclinado a pensar que esses aqui têm razão. Isso leva-nos a um ponto muito importante já na introdução. Quem foi Coré? Coré foi um cidadão que se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés e foi severamente punido por Deus com a morte, por causa da sua rebelião. Entretanto, os seus filhos, os seus descendentes, voltaram a temer a Deus e a andar com Deus. Os erros da geração passada não precisam ser repetidos pela geração presente, nem pela geração futura. O Salmo 84 é um clássico exemplo desta graça maravilhosa. Pois bem, este salmo trata desta peregrinação à casa de Deus. E para mim, quem teve um esboço assim mais belo, mais claro, mais eloquente, foi Derek Kidner, quando escreve assim:
assim. São 3 pontos. Primeiro, o distante saudoso, versos 1 a 4. Ele está longe da casa de Deus, com saudade da casa de Deus, entendendo o valor da casa de Deus. Só às vezes valoriza quando você tem vontade e está privado de fazer isso. Às vezes numa cama de hospital, às vezes num lugar longínquo que não tem nenhuma casa de Deus por perto. Ou quando frequentar a casa de Deus não é mais algo permitido legalmente naquela conjuntura. Quantos irmãos nossos que se reúnem escondido nos porões, nas cavernas, lá no passado, nas catacumbas de Roma. Que saudade de reunir com o povo de Deus, mas não era possível. Segundo ponto que Keidner coloca, é uma viagem esperançosa dos versos de número 5 a 8. Ele está caminhando para a casa de Deus, com lutas, com tantas adversidades, mas cheio de esperança. E o terceiro ponto, dos versos 9 a 12, é a presença radiante de Deus quando Ele chega. Então, é o saudoso, é o que caminha, o peregrino, e é aquele que chega e contempla a beleza de Deus, a glória de Deus. Eu gostaria então de destacar esses pontos para a nossa meditação. Primeiro, a felicidade do adorador se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. Então note comigo esse versículo 1. Olha o que está escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele está destacando aqui primeiramente o seu amor à casa de Deus. A casa de Deus. Mas por que você ama a casa de Deus? É claro que você não está falando desse espaço físico apenas. Você não está falando apenas dessa geografia onde está fincado um templo. Você não está falando do mobiliário desta casa. Você não está nem mesmo falando do aparato que aqui tem, de música excelente, ou até da pregação, ou dos bancos almofadados. Quando ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, ele está com saudade, não é de um espaço geográfico, não é de um lugar, é de uma pessoa. Nós viemos aqui hoje, não foi por causa desse espaço aqui, é por causa da pessoa de Jesus, não é verdade? A nossa alma anseia pela presença dEle, é por isso que esse tabernáculo é um lugar tão amável, porque aqui você vem para encontrar-se com Ele, é por causa dEle, Ele é a razão do culto, Ele é o centro do culto, Ele é o centro da adoração, Ele é o centro dos louvores, Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro da nossa vida, é por causa disso que esse lugar é tão amável. Nós não viemos aqui buscar uma bênção, nós viemos aqui buscar uma pessoa, o abençoador, o nosso glorioso Deus. Agora veja, por que os tabernáculos são tão amáveis? Porque aqui, meus irmãos, é um lugar de instrução, não é verdade? Eu quero aprender mais dele. É por isso que todo culto você vai ver alguém abrindo a Bíblia, explicando a Bíblia e aplicando a Bíblia. Porque a palavra de Deus vai ser ensinada. E essa palavra restaura a alma, ilumina os olhos, alegra o coração, dá sabedoria aos simples. Esta palavra, ela é muito mais preciosa do que dinheiro, do que riqueza, do que ouro. Ela é muito mais saborosa do que mel e o destilar dos favos. Quando você tem um encontro com Deus na casa de Deus, muitas coisas se resolvem, dúvidas são sanadas. Lembra do Asaf no Salmo 73? Estava a ponto de resvalar os pés, invejando o ímpio, até que entrou na casa de Deus e atinou com o fim deles e percebeu quanta coisa melhor ele tinha, Deus como a sua herança. Quando você entra na casa de Deus, às vezes abre-se os olhos para contemplar quem é Deus, quem é você e os desafios de Deus para a sua vida, como Isaías. Eu amo a casa de Deus porque aqui eu encontro cura, iluminação, instrução,
exortação, consolo, restauração. Eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu já vim para a igreja, irmãos, com um nó na garganta? Quantas vezes eu já vim ardendo em febre? Quantas vezes eu já vim quando o meu corpo não queria vir? E ao vir encontrei bálsamo, e ao vir encontrei refrigério, e ao vir encontrei cura, e ao vir encontrei direção e consolo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque também este é um lugar de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com os meus irmãos, e encontro comigo mesmo. Esse é o local que você diz lá no Salmo 133, ó quão amável, quão belo é que os irmãos vivem em união, ali ordena o Senhor a sua vida e a sua bênção para sempre. Isso é tão terapêutico, como orvalho, como óleo, como azeite. É por isso que esse chamado é tão glorioso. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas veja comigo o verso 2, por gentileza, quando ele vai dizer assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, note vocês duas coisas aqui importantes. Primeiro, ele trata a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A palavra aqui, Senhor, é a palavra Jeová, a palavra Javé, é o Deus transcendente, é o Deus autoexistente. Mas agora ele diz assim: e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. No verso 1 ele chama esse Deus, diz Senhor dos exércitos, é o Deus transcendente. Mas ele vai dizer que ele também se desfalece, meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E Deus vivo aqui traz a ideia da intimidade dele, porque no verso 3 ele vai dizer Senhor meu e Rei meu. Ele é transcendente, Senhor dos exércitos, mas ele é imanente. Ele é o Rei meu, ele é o Deus meu. Ele é o Deus que está lá na última galáxia do sistema solar. Ele é o Deus que está no último mundo estelar que Deus criou, há bilhões de anos-luz de nós. Mas ele é o Deus que está aqui, vendo você, pulsando o seu coração, ouvindo o seu silêncio, escutando o seu grito abafado de dor. Ele é o Deus dos exércitos, que governa os anjos. Ele é o Deus que sonda o seu coração. É o Deus da sua vida, o Deus da sua experiência. Pois bem, por que esse adorador é feliz? Segundo lugar, porque esse adorador, ele é despertado pelas bênçãos espirituais que encontra na casa de Deus. E que bênçãos são essas? Primeiro, segurança e proteção para toda a família. Olha comigo o versículo 3. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal, talvez de todas as aves, é o mais simples, é o mais comum. É aquele que, você nunca viu uma pessoa comprar um pardal, falou, eu vou dar R$1.000 num pardal, para ter um pardal na gaiola. É o mais comum, mais simples. A andorinha já é uma ave que gosta de voar em bando. Já viu falar que uma andorinha só não faz verão? Isso está representando para nós duas coisas. Primeiro, meus amados irmãos, nós somos pessoas comuns. Ninguém aqui, narizinho empinado. A casa de Deus acolhe pardal comum, acolhe andorinha que gosta de andar em bando.
Se a casa de Deus naquela época, diziam os estudiosos, que se uma ave fizesse seu ninho no templo, no local de reunião de adoração, esse ninho não podia ser tirado daí e essa ave não podia ser morta. Se Deus acolhe até os pássaros irracionais, quanto mais Ele nos acolhe. Quanto mais você vale do que pardal, quanto mais você vale do que andorinha. Deus acolhe você. A casa de Deus é um lugar de abrigo para você e de ninho para os seus filhos. Eu fico muito feliz de ver pais e mães trazendo os filhos para a igreja. Parabéns, mamãe. Parabéns. Parabéns. A casa de Deus é lugar para acolher crianças, desde a sua infância. Tem muito pai hoje que tem medo, não vou levar meu filho que é muito sensível, ainda está na fase muito perigosa, pode ficar... Não, filho, já diz os estudiosos aí que se você protege demais, não pega anticorpo. Aí fica fraco mesmo, qualquer ventinho dá problema. Traz o seu filho para a igreja mesmo. Aqui é o lugar dos nossos filhos crescerem, aqui é o ninho de proteção, de cuidado. Mas veja que nós não temos na casa de Deus apenas segurança e proteção, não. Nós temos na casa de Deus também redenção e resposta às orações. Olha o que está escrito no verso 3, na parte final. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Preste atenção que ele não fala de altar, ele fala de altares. E quando você vai para a estrutura do tabernáculo ou do templo, você tem 2 altares. Quais altares? Primeiro, o altar de bronze. O altar de bronze era o altar do sacrifício, onde o cordeiro era queimado, imolado e queimado, como oferta pelo pecado. Aqui na casa de Deus você encontra a mensagem da cruz. A cruz, é por isso que você vai ler, olha ali, lá no seu Salmo 84, no cabeçalho que tem escrito aí, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Os lagares. O que é um lagar? É um lugar que se pisa as uvas, esmaga as uvas. O altar de bronze foi o lagar, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, foi exprimido. Agradou ao Pai moê-lo. Seu sangue foi vertido para a nossa redenção. Bendito seja Deus, você encontra na casa de Deus a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. O refúgio da redenção no altar de Deus. Porque nesse altar o Cordeiro de Deus foi imolado. E ele morreu pelos nossos pecados. Mas quando você saía do altar de bronze, você passava pela bacia com água, símbolo da purificação, você entrava no lugar santo. E o que estava lá? Estava lá a mesa com os pães da proposição. Estava lá o candelabro. Estava lá, que mais? O altar de incenso, que representa as orações dos santos. Aqui você encontra salvação, e aqui você encontra comunhão com Deus, aqui você fala com Deus, aqui o véu já foi rasgado, aqui você tem livre acesso, aqui você fala com Ele, Ele escuta você. É um encontro com o Deus da salvação, um encontro com o Deus da providência. É por isso que os altares de Deus são tão amáveis. Mas ele termina no verso 4 com a ideia da alegria. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Agora notem, a palavra bem-aventurados é muito feliz, mas muito feliz. Mas não é aquele que vem na casa de Deus em ocasiões especiais apenas. Tem gente que vem para a casa de Deus no dia do batismo, depois no culto de Natal, talvez na Páscoa, e desaparece. É membro invisível da igreja visível. Ele é o membro invisível da igreja visível. Não, quem é feliz são os que habitam
Habitar significa que aqui é a sua casa. Você é frequente, você participa, você faz parte, você não é visitante, você não é turista, você não é um hóspede de um hotel que vem e vai embora. Os que habitam na casa do Senhor são felizes. Você vem enquanto está frio, você vem enquanto está calor, você vem enquanto está chovendo, você vem enquanto está tempestade, você vem quando pode, você vem até quando talvez nem pode, mas você vem. Porque você ama o Senhor, você tem prazer em Deus, é o seu deleite, é prioridade, é felicidade, não é peso, é privilégio. Bom, dito o primeiro ponto então, o saudoso que olha para a casa de Deus e tem prazer, vamos olhar agora o segundo ponto da mensagem, que é a felicidade do adorador, que se expressa nessa caminhada alegre para a casa de Deus, apesar das adversidades, versos 5 a 7. Olha como é que ele começa aqui, verso 5, ele diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Chama a sua atenção que nessa jornada à casa de Deus, ao encontro com Deus e com os irmãos, ele passa por circunstâncias difíceis. Então não é verdade que o adorador ele tem vida fácil, que ele está blindado, que ele está numa bolha, que ele tem imunidade especial. Chama a sua atenção para essa expressão vale árido. A palavra árido no hebraico é a palavra baca. E a palavra baca no hebraico é a palavra choro. Choro. Lá em Israel, vocês sabem que boa parte, ou a maior parte do território de Israel é deserto. E não é aquele deserto de areia fininha, como trigo. São montes altaneiros, vales profundos, pedregulho, pedra, esbraseante. Nesses vales, às vezes, tinha os álamos, também batizados de balsameira chorona. Aquele álamo, aquela balsameira, escorre pelas suas folhas como que lágrimas, gotas de água, como que lágrimas. E o salmista, que conhecia muito bem essa região, lança mão desse fato para retratar para nós o vale árido, o vale de choro, o vale de dor. E quantos de nós, meus irmãos, não estão passando também, enquanto caminhamos para a casa de Deus, sempre, diariamente, constantemente, pelo vale de Baca, pelo vale de choro? Quem sabe você hoje está passando por isso? Eu desci hoje no aeroporto de Guarulhos, vindo de Porto ontem, em Lisboa, e quando eu estou vindo para casa, recebo um telefonema, que uma ovelha muito querida, lá em Vitória, foi minha ovelha há muitos anos, desde criança, faleceu essa madrugada, por uma depressão severíssima, atingindo inclusive a sua saúde no que tange a alimentação, não conseguia comer mais comida de sal, começou a se alimentar só de fruta, depois nem isso conseguia, só de suco, e essa madrugada ela sucumbiu. E eu imagino a dor da família. Quantas pessoas passando esse vale hoje? Agora vamos encontrar como é que você passa por esse vale de Baca. Como é que você passa por esse vale de prova? Como é que você lida com a dor? Como é que você lida com o choro? Como é que você lida com o luto? Como você lida com a perseguição, ou a ingratidão, ou o abandono, ou a frieza, ou a indiferença? Como é que você lida com situações adversas na vida? Então vamos lá, como atravessamos esse vale árido? Primeiro, nós atravessamos esse vale árido quando a nossa força está em Deus e não em nossos recursos. Olha o versículo 5 comigo.
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Tem alguém forte aqui? Sim, em si mesmo, eu sou forte, eu sou um baluarte, eu sou um mourão. Você sabe o que é mourão? Isso é linguagem de fazenda. Você vai fazer uma cerca, de tempo em tempo você bota um mourão, uma tora grossona, entre as toras grossas você bota uma estaca. O que sustenta a cerca não é a estaca, é o mourão. Tem algum mourão aqui? Todos nós somos frágeis. Nós não conseguimos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. O evangelho é totalmente distinto da psicologia de autoajuda, que diz que você é forte. Nós somos fracos, muito fracos. Feliz não é o homem que eu sou forte, eu posso, eu consigo, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu. Não, para com eu. Feliz é o homem cuja força está em Deus. Ele é o onipotente, eu sou fraco. E se a sua força é o Senhor, você então é muito feliz. Se você parar para olhar nas Escrituras, o que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por momentos de fartura, posso passar por momentos de escassez, tudo posso. Ele me fortalece. Ele me fortalece. Segundo lugar, como é que você pode passar por esse vale de Baca, do choro? Segundo, quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Veja comigo de novo o verso 5, parte B e verso 6. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, cobre a primeira chuva. Vamos entender isso aqui. Preste atenção na figura que ele está traçando. Em cujo coração se encontram o quê? Os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale. O que é vale? Depressão, buraco. O coração está no plano, os pés estão no vale. Qual é a reação natural do ser humano? Quando os pés estão no vale, o coração também está no vale. Em outras palavras, os sentimentos seguem as circunstâncias. Se eu estou passando um baita de um problema, eu estou derrubado. Se eu estou chorando por uma dor, os meus pés estão lá e o meu coração também, lá no vale. Agora, se o Senhor é a sua força, mesmo que as circunstâncias sejam carrancudas, que os seus pés sejam lá no vale, aqui no coração a coisa está o quê? Está plana. Isso é reação transcendental. Consigo isso por mim mesmo? Eu convenço a mim mesmo de que eu sou forte? A ajuda vem de dentro? Não. Se a força sua é o Senhor, então você vai ter uma reação transcendental. Ainda que a circunstância seja de vale, no seu coração está tudo plano, está tudo serenado. É isso que ele está nos dizendo. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui e Ele pode não apenas acalmar o seu coração, mas Ele pode também resolver o problema da circunstância. É isso que vai tratar agora no terceiro ponto. A nossa força, se está no Senhor, então nós transformamos os vales de lágrimas em mananciais. Olha o versículo 6. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. O vale é seco, é árido. A circunstância é medonha, o problema é real. A carranca da crise está te assustando.
E agora, não é você, é Deus quem faz dessa circunstância difícil um manancial. Manancial é antônimo de vale árido. Manancial é o contrário de vale árido. Deus não mudou só seus sentimentos, não. Deus mudou suas circunstâncias. Lembra nas tempestades que Jesus acalmou? Tanto em Marcos 4 como em Mateus 14. Em Mateus 14, Jesus acalmou primeiro os discípulos, para depois acalmar a tempestade. Em Marcos 4, Jesus primeiro acalma a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Jesus tanto acalma o sentimento, como resolve a circunstância. E Ele está aqui nesta noite, para mudar a nossa história, para curar as nossas emoções machucadas e feridas. Mas, amados, como é que nós podemos passar por esse vale árido? Em último lugar, aliás, em penúltimo lugar, quando somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Olha o verso 7, parte A. Vão indo de força em força. Eu gosto demais disso. Sabe por que eu gosto disso? Se dependesse de mim, eu iria fazer a seguinte oração para Deus: Deus, o Senhor podia fazer o seguinte, o Senhor podia me dar uma força assim, para o resto da minha vida. Se fosse lá no deserto, pedisse, Senhor Deus, deixa eu recolher maná para o ano. Eu construo lá na minha casa um quartinho só para botar maná. Não seria legal? Vai dizer, todo dia você vai ter que colher maná, todo dia. Pra você entender que você depende de mim todo dia. A força do ontem já não serve para hoje. A plenitude do Espírito Santo de ontem já não serve para hoje. A dose da ração diária de Deus de ontem já não dá para hoje. Todo dia Deus fortalece você. Seu tanque fica vazio, você começa a andar na reserva. E Deus fala, meu filho, eu vou encher seu tanque de novo. Amanhã você volta aqui, que o meu posto aqui não tem crise de abastecimento. Todo dia. De força em força, força em força, força em força, força em força, força em força. É maravilhoso isso. Porque não há limitação em Deus. Ele tem para nós o suficiente. Ele vai suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Todo dia. Todo dia. Você vai indo de força em força. Você acha que não vou aguentar não, Senhor, eu não vou aguentar. Vai aguentar sim, meu filho. Vou segurar você pela sua minha mão direita, vou guiar você com o meu conselho eterno, vou receber você na glória. E tem uma coisa, tem bondade, tem misericórdia, todo dia acompanhando você. Agora notem em último lugar desse ponto. Nós passamos vitoriosamente pelo Vale de Baca quando caminhamos na certeza de uma gloriosa chegada. Olha o versículo 7, parte B. Está escrito assim: cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Preste atenção que nós estamos falando da peregrinação para a casa de Deus. Eles tinham festas anuais, lembram disso? Festa da Páscoa, festa do Pentecostes, dos tabernáculos. E eles iam formando caravanas, engrossando caravanas. E eles se acampavam em clareiras, na beira das estradas. E eles iam todos cantando, do Salmo 120 ao Salmo 134, iam cantando, enquanto caminhavam. São salmos de degrau, salmos de peregrinação. E ele está dizendo o seguinte, que o alvo deles era onde? Sião, Jerusalém, porque lá estava a casa de Deus, lá estava o lugar do encontro com Deus. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai desistir, ninguém vai retroceder, cada um vai comparecer diante de Deus em Sião. Agora, Sião para nós representa mais do que uma casa, do que um local, representa o céu, o tabernáculo eterno.
a Nova Jerusalém, a cidade santa, a casa do Pai, o paraíso, o seio de Abraão, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero dizer para você que Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos para trás. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A chegada está garantida, não porque eu sou forte, mas é que nós vamos indo de força em força, na força do Onipotente, até chegar em Sião. Bom, vamos ao último ponto da mensagem então, dos versos 8 a 12. Agora é a felicidade do adorador expressada no claro entendimento de quem é o seu Deus. Agora chegamos. Quem é esse Deus que nós vamos adorar? É isso que ele vai tratar conosco. Quão grande é esse Deus? Irmãos, pense comigo aqui. Daniel disse o seguinte no seu livro: o povo que conhece a Deus é um povo forte. Qual o povo que é forte? Que conhece a Deus. A.W. Tozer, que foi um homem de Deus do século passado, disse que o maior problema da igreja é que ela para muito pouco para refletir sobre a grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? O profeta Isaías, ao tratar da majestade de Deus, usa figuras belíssimas. É o que mede as águas na concha da sua mão. É o que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. É o que mede os céus a palmos. É o que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. É aquele que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus. Estamos na presença do Deus vivo, todo-poderoso. Então, quem é esse Deus? O salmista começa a responder. Primeiro, ele é o Deus que responde às nossas orações. Olha comigo o verso 8 e 9. Você pode ler comigo esses dois versos? Vamos juntos? Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto teu ungido. Primeira coisa que ele reconhece, que esse Deus é soberano em seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno, ele manda no universo. Segundo, esse Deus é o Deus da aliança, é o Deus de Jacó. Sabe o que é camarada difícil, complicado? Pois é, Deus é o Deus de Jacó. É o Deus que, apesar das nossas fraquezas, não desiste de nós. Apesar dos nossos deslizes, Ele não abre mão da nossa vida. Esse Deus, Ele é generoso em dádivas, porque o verso 11 vai nos informar lá no finalzinho, confira aí comigo, porque o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Quantos bens que Deus não sonega? Nenhum. Ele não sonega nenhum bem aos que andam retamente. Seu Pai tem recursos inesgotáveis, inexauríveis. É só pedir, pedir dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe a peça. Nada tens, porque nada pedis, peça. Os celeiros dos céus estão abertos. Segundo, não apenas Ele é o Deus que responde às nossas orações. Segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres deste mundo. Oh, irmãos, o dia que nós entendermos isso, a nossa vida cristã tem uma revolução. Confira o verso 10 comigo, em voz alta vamos todos ler o verso 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas
da perversidade. Ele compara dois lugares aqui: as tendas da perversidade com os átrios da casa de Deus. Aqueles que estão aqui nesse auditório e que estão nos acompanhando, que tiveram a conversão mais tardia, que não foram criados num berço cristão desde a infância, e que viveram anos, talvez longos, nas tendas da perversidade, achando que lá é que a vida pulsava. Aí foram convertidos já na fase adulta e hoje estão na casa de Deus. Pergunte para essas pessoas: onde encontra a verdadeira felicidade? É na casa de Deus. O cara vai para um show, vai para um baile, vai para uma danceteria, vai para um happy hour da vida. Ele volta amassado, amarrotado, pulou a noite inteira, bebeu a noite inteira, mas não tem paz, não tem alegria, não tem prazer. Aquela alegria evapora, aquele prazer vai embora, chega culpa, chega dor, chega tristeza. Mas na casa de Deus tem plenitude e alegria, na presença de Deus tem delícias perpetuamente. Ele está comparando essas coisas, ele está entendendo essas coisas. E diz: eu prefiro ser porteiro da igreja, porque eu vivia lá nas tendas da perversidade. Se eu pudesse botar isso em termos de números, um dia vale mais do que 1000 lá nas tendas da perversidade. Um dia na casa de Deus é melhor que 1000 dias lá na tenda da perversidade. E deseja Deus e a casa de Deus mais que os maiores prazeres da vida. Mas me permita entrar para o penúltimo ponto. Esse Deus que ele encontra é digno de ser adorado por quem ele é e por aquilo que ele faz. Então, a primeira verdade está no versículo 11. Olha o que ele escreve aí: porque o Senhor Deus é sol e escudo. Duas figuras, duas metáforas: sol e escudo. Ou seja, como o sol, Deus é a fonte de todo bem. Você sabe que nós dependemos do sol para ter vida. Dependemos do sol para ter fotossíntese nas plantas. Dependemos do sol para termos vitamina D no nosso corpo. Dependemos do sol para ter luz. Então, um é a fonte da vida. O escudo é o elemento protetor. Deus dá vida e Deus protege. Deus é sol para os dias felizes. Deus é escudo para os dias de perigo. Ele é sol acima de você, ele é escudo ao redor de você. Como o sol, ele é luz para lhe mostrar o caminho. Como escudo, ele protege você dos perigos na jornada. Como o sol, Deus revela quem eu sou. Mas como escudo, Deus mostra para mim quem ele é. O sol desnuda o meu ser, o escudo protege o meu ser. O sol revela a minha insignificância, o escudo a suficiência divina. O sol mostra os meus pecados, o escudo esconde os meus pecados. Porque Deus é sol, ninguém pode esconder-se dele, porque Deus é escudo, podemos esconder-nos nele. Ele é sol, ele é escudo. Mas veja mais, para terminar, é o último ponto. Deus é digno de ser adorado por aquilo que ele faz. Olha comigo o verso de número 11. O Senhor dá o quê? Graça e glória. Graça no presente, glória no futuro. Vida plena na terra, vida infinitamente abundante no céu. Não há graça sem glória, porque glória é a graça consumada. Graça é a glória iniciada. Aqui você tem graça suficiente para viver uma vida plena. Lutas, sim. Sofrimento também. Fraquezas muitas. Enfermidades tantas. Mas a minha graça te basta, diz o Senhor. A minha graça te basta.
Mas quando você encerrar a sua jornada aqui, você entrará na glória. E lá na glória você vai contemplar o Senhor face a face. E lá na glória você vai reinar com Ele para sempre. E lá na glória você vai ter um corpo semelhante ao corpo da sua glória. E lá na glória não haverá mais nem choro, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas já terão passado. Como é que esse salmo termina? Termina com o verso 12. Declarando uma felicidade plena e maiúscula. Vamos ler comigo o último verso? Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Se você confia no Senhor, você é muito feliz. Muito feliz.